uma dica da Cris. Hoje nós vamos fazer uma torta de frango com massa podre. Super rápido e fica muito gostoso. O que nós vamos usar? Coloquei 2 peitos grandes cozidos e já dei uma desfiada ou uma picada neles. Cozinhei com sal. Cebola, nós vamos refogar. Tomate, 2 tomates grandes picadinhos também para refogar. Opcional, milho e ervilha. Eu gosto porque dá um colorido bonito e fica legal. Eu guardei um copo da água com sal que eu cozinhei o peito de frango. Porque depois que a gente for refogar, a gente vai dar uma engrossadinha, então não precisa de um caldo de galinha, já tem aqui o caldo do próprio frango. E os temperos, sal, pimenta, para dar um temperinho gostoso. E pus aqui também 2 colheres de sopa de farinha de trigo, que nós vamos usar depois para dar uma engrossadinha nesse creme, no caso dessa mistura, para colocar na nossa torta. Vamos lá. Primeiro passo, refogar a cebola. Pouco óleo. Vamos refogar bem a cebola até ela ficar dourada. Refogando a cebola, ela já está douradinha, nós vamos acrescentar os tomates. Quando a gente acrescentar o tomate, é só para ele dar uma murchadinha, porque como tudo isso vai ao forno, então a gente já vai cozinhar lá no forno. Coloquei o tomate, as ervilhas, o milho, ó que colorido bonito. E agora vou pôr o frango já cozido e desfiado. Eu usei 2 peitos de frango, mas quem quiser pode usar coxa e sobrecoxa, porque às vezes gosta daquela carne mais cremosinha ao invés dessa carne mais branquinha, não tem problema. Frango, apesar dos sabores, é sempre gostoso. Qualquer parte do frango é gostosa. Ainda não coloquei o sal, eu só cozinhei o frango com sal, mas aqui no meu recheio eu ainda não coloquei o sal. Olha que bonito. Vou pôr um pouquinho de tempero agora. Uma pimentinha, sempre gostoso. Vou pôr um pouco de sal. Depois eu experimento para saber se está no ponto o sal. Orégano. Mais uma mexida. Se vocês repararem, o recheio ele está todo solto, tá vendo? Então agora que vai entrar as minhas 2 xícaras de farinha de trigo com aquele copo do cozimento do frango. Vou dissolver aqui, senão fica empelotado, né? Faz tipo um mingauzinho. Isso vai fazer dar liga nos ingredientes aqui, né? E mesmo porque na hora que a gente for comer o pedaço da torta depois de pronta, ela não vai ficar caindo o frango, o tomate ou o milho, ele vai todo meio que compactozinho. Eu poderia pôr o sal aqui, que seria mais certo, porque eu tinha certeza que ia estar bem misturadinho. Mas fica a critério do freguês. Coloquei aquela mistura e vou jogar o restante, o copo inteiro. Agora tem que dar uma mexida, braços fortes. E deixar ainda, continuar mexendo para cozinhar um pouco essa farinha, não ficar depois com aquele gosto de farinha na torta.
recheio praticamente já tá pronto. Ó, ele tá mais consistente, ó. Ele não tá tão solto. Vou desligar. Vou deixar reservado e vamos para a massa. Então, nosso recheio tá pronto. Vamos para a massa. Massa podre. Vamos começar agora com a massa. Essa massa é conhecida como massa podre. Nós vamos usar 3 xícaras de farinha, 3 colheres de sopa bem cheias de margarina, 2 gemas, umas 4 a 5 colheres de óleo e um pouco de água. A gente vai usar de acordo com a necessidade que a massa pede. Depende da farinha, depende da região que a pessoa mora, a massa pode estar mais seca. Então, ao invés de a gente colocar mais margarina e mais óleo, a gente vai colocar um pouquinho de água. Em média, umas 3 colheres de sopa, um pouquinho mais. Por isso que eu sempre deixo um pouquinho a mais reservado. E sal. É isso que vai na massa. Meu balcão já está esterilizado. Vou colocar a farinha. Não se preocupe em anotar a receita, porque ela está na descrição do vídeo. Abro um buraquinho, vou colocar as gemas, dou uma furadinha. Aqui tem que usar a mão, tem jeito. A temperatura da mão faz com que a massa dê mais liga, então é tempo bom. O sal, não precisa pôr muito sal também. Vou dar uma mexidinha aqui. Vou acrescentar o óleo. Vou começar trabalhando com ela. Estou mexendo mais um pouco. Olha como ela tá gostosa. Uma massa gostosa. Ela é meio quebradiça assim, mas repara que ela desgrudou muito bem da mão. Apesar dela estar meio que em pedaços, ela fica assim, uma consistência meio amanteigada. E vou deixar ela aqui. A massa tá pronta, não precisa descansar. Então nós já temos a massa pronta e o recheio pronto. Agora vamos pôr na forma, que também não precisa untar, porque a massa já é bem amanteigada, não tem necessidade de untar a forma. Uma dica é que essa massa, para a gente abrir ela com um rolo de macarrão, ela fica um pouco difícil. É melhor abrir com a mão, mas eu costumo fazer assim, eu abro um pouco, ela gruda, assim. Aí eu pego uma espátula, tento tirar, pego a forma. Essa minha forma, ela é bem grande, olha, ela tem 2 palmos por 1. Posso fazer numa forma um pouco menor e a nossa torta vai ficar mais altinha. Mas aqui em casa a preferência é de uma torta baixinha para ela ficar bem crocante. Então eu faço a preferência aqui da minha casa. Então aqui já desgrudou, né? E aqui na nossa forma eu vou moldando. Aqui na nossa forma, ó, eu vou moldando. Eu já abri aquele pedaço. Não tem problema dela não ficar tão bonita, porque depois a gente vai fazer a finalização. Olha, já preenchi o fundo da forma. Percebe que ele não tá tão bonito, mas na hora que a gente colocar o recheio, isso aqui tudo vai ficar nivelado. E aqui também nas laterais, agora eu vou abrir para fazer as laterais. E também tem uma dica. Pega a massa, né? Eu vou fazer tipo um compridinho. Abro, no caso igual a tudo, um pedaço. Não tem problema que quebra, aqui nesse caso que quebrou um pedacinho da massa. Aí eu corto, eu vou cortar. Pode ser com faca, pode ser com qualquer instrumento que corta. Então ficaram 2 pedaços. Esse pedaço, ó, eu vou colocar aqui do lado emendando. E qual é o segredo?
Eu quero emendar ele na lateral e na massa de baixo. Então eu encosto ele na lateral e vou apertando esse pedacinho aqui. Então eu já estou fazendo a minha lateral e já estou fixando ele na massa de baixo, que é a nossa massa base. Nós vamos fazer isso ao redor de toda essa forma. Depois que a forma está toda forrada, você vê, ela não está bonita, que nem eu falei. Mas nós vamos colocar o recheio e depois que ficar assado, isso aqui não vai nem aparecer. Essa nossa massa não é empadão. Empadão a gente põe a massa no fundo, põe o recheio e cobre. Ela é uma torta de frango, então é a massa podre, o recheio e ela fica aberta. Quem optar por uma forma menor e sobrar massa, pode abrir essa massa que sobrou, faz algumas tirinhas e coloca nas transversais assim, ó, fazendo um enfeite da massa. Não fecha inteira, só algum detalhe. Vamos pôr o recheio. Tá bem cheiroso. Não esquece de pôr recheio em todo o espaço da massa, principalmente nos cantinhos. Tempo do forno. A gente vai observar a massa. Se ela já estiver ficando douradinha, é o tempo de desligar. Então depende de cada forno e só tem que observar isso. Mas é em média uns 25 minutos, meia hora. Fala, ah, fica seco em cima, ela vai ficar com uma casquinha natural do recheio, mas não fica seco, por dentro ela fica molhadinha, bem gostosa. Pronto, delícia! Agora vai pro forno. Pode acompanhar com uma salada ou mesmo para um lanche. Acabou de sair do forno, dá uma olhada na cor da bordinha. Ela ficou mais ou menos uns 25 minutos no forno. Se você gostou, dá um joinha. E se quiser acompanhar as outras receitas, inscreva-se no canal. Valeu, até a próxima!